Boa tarde, gente, sou eu de novo e nessa vez nós iremos iniciar nossas aulas de ciências da segunda unidade, tá bom? Lembrando a vocês que para iniciar essa aula de hoje é necessário que você pegue o seu livro, tá? Corre lá, pega seu livro de ciência e traz ele para que a gente possa estudar junto. Pegou? Vamos lá, página 24 é a página do assunto de hoje, que é sobre a eletricidade. Aqui, ó. Página 24, a eletricidade. Vamos lá. A energia elétrica. A energia elétrica hoje, ela é fundamental ao homem. Nós precisamos de energia elétrica para fazer quase todas as atividades que nós fazemos diariamente, tá bom? E essa energia elétrica, ela pode ser percebida ao nosso redor a todo momento. Quando acendemos uma lâmpada, quando ligamos uma televisão, quando carregamos o nosso celular, quando a mamãe liga a máquina de lavar, todos esses momentos nós percebemos a presença da eletricidade, da energia elétrica, tá bom? E essa energia elétrica que chega até a nossa casa é uma energia elétrica produzida pelo homem. Como assim? O homem faz? Não, o homem usa os recursos naturais para produzir a energia necessária para chegar em nossa casa. Mas a natureza em si também tem uma produção de energia, certo? Que é através dos raios. Os raios são descargas elétricas na natureza. Então, os raios são descargas de energia muito, muito grandes, tá? Que ocorrem na natureza sem precisar de influência nenhuma do homem. Então, a natureza, por si só, também já produz energia. Porém, nós seres humanos não temos como viver apenas dessa energia. Porque já pensou que a gente só pudesse ligar a lâmpada através da energia do raio? E quando não tivesse raios? O que iríamos fazer? E os raios que caem para poder a gente absorver todos? Também seria muito complicado. Por isso, as pessoas criaram formas de obter energia. Aqui no Brasil, essa energia é produzida através das usinas hidrelétricas, que é uma das formas que agridem pouco a natureza, porém, ainda agridem, tá? A energia das hidrelétricas ainda agridem a natureza. De que forma? Vamos lá. Essas usinas hidrelétricas, para poder fornecer energia até a nossa casa, primeiro de tudo, elas precisam ser construídas, certo? E quando vai se fazer uma construção de uma usina hidrelétrica, é necessário inundar uma área muito grande. Então, quando vai se fazer essa usina hidrelétrica, observam-se se tem cidades por perto, se tem povoados, e aquelas pessoas que moram perto daquela região da usina, elas são tiradas de lá. Certo? Então, a primeira coisa que fazem é tirar as pessoas daquele local. Depois que tiram as pessoas, há um projeto também que vai lá procurar os animais daquela localidade para tirar esses animais também e conduzi-los a outros lugares para que eles não morram. Porém, esse processo não é 100% correto. Como assim 100% correto? É porque a gente não tem 100% de animais resgatados. Então, é inundado uma área muito grande e parte dos animais morrem afogados. Ô tio, mas o pessoal não passa procurando? Passa. Mas será que quem passa por ali consegue pegar todos os animais? E quem tem um controle para que outros animais não venham àquele lugar? Entendeu? Por isso que eu digo que ela não é 100% eficaz, porque tem animais que ainda ficam por ali, certo? E terceiro ponto é que eles cortam as árvores, tudo para poder usar, porque realmente a área vai ser totalmente inundada, então ali também não vai ter vegetação. Então eles constroem paredes muito grandes de água perto dos rios, certo? E essas paredes vão proibir que a água passe. Então, conforme que a parede está sendo levantada, a água vai vindo, vai acumulando e vai começando a subir o nível a ponto de inundar uma área muito grande para poder ser construída, tá bom? Mas vamos lá para o que interessa na aula de hoje, que é como essa energia elétrica, ela sai da usina hidrelétrica e chega até a nossa casa. Vamos lá? Eu tentei fazer um desenhozinho aqui, tá bom? De uma usina hidrelétrica. Esse desenho que eu fiz é o mesmo que tem no seu livro na página 24, tá bom? É o mesmo que está aqui, ó. E aqui também tem a explicação que diz o seguinte: no Brasil, a maior parte da energia elétrica usada é gerada em usinas hidrelétricas, onde a água dos rios e represas é utilizada para impulsionar turbinas que geram energia. Vamos entender como é que isso funciona. Primeiro, a usina é chamada de hidrelétrica porque a gente tem a junção da palavra hidro,
que é água, e elétrica, que é eletricidade. Então é eletricidade a partir da água. Por isso que é uma usina hidrelétrica, tá bom? Vamos tentar entender aqui, tá bom? Eu tenho aqui, ó, a barragem, certo? Que é o primeiro ponto. Eu tenho a turbina e tenho os geradores de energia. Como é que funciona aqui? Vamos lá. Aqui é a água da barragem, tá? Quando o paredão é construído, o leito do rio ele vai subir, certo? E vai ficar bem alto. Aqui vai ter uma pequena passagem para a água. Então a água desse rio, ela não vai parar de sair, não. Ela vai passar, só que por aqui por dentro. Quando ela vai entrar aqui dentro, ela vai passar pela turbina e essa turbina ela vai começar a girar. Esse giro da turbina vai produzir energia que vai ser jogada no gerador. Esse gerador vai pegar essa energia produzida pela água, que a água vai passando e a turbina, ó, vai girando, 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 produz energia, joga para o gerador. E o que é que o gerador faz? O gerador pega essa energia e transmite para os postes, que são redes de distribuição. E aí os postes vão levar energia para as centrais de distribuição e posteriormente vão fazer esse serviço até chegar na nossa casa, tá bom? Esse é o caminho que a energia faz até chegar na nossa casa. Mas é bom a gente destacar que quando a gente fala em energia, existem algumas coisas que estão envolvidas, tá? Como assim? Eu posso pegar qualquer coisa e colocar num gerador até o poste? Não. Por quê? Porque nem tudo vai permitir que essa energia seja transmitida. Para isso, a gente vai ter o que nós chamamos de bons condutores e maus condutores. Os bons condutores são aqueles que permitem a passagem de energia num fluxo normal, certo? De um local para outro. Esses bons condutores são exemplos de quê? De alumínio, cobre, prata. Esses são exemplos de bons condutores. Por quê? São elementos que quando a gente coloca, que ele tem contato e energia, eles vão transmitir energia imediata. E existem os maus condutores. O que são os maus condutores? São aqueles que não permitem a passagem de energia. Que é o exemplo de quê? É o exemplo dos materiais isolantes. Borracha, couro, isopor, madeira, todos esses não são bons condutores, são maus condutores, porque eles não permitem a passagem de energia. Por esse motivo que o fio de energia da nossa casa, ele é feito de cobre dentro, mas ele é revestido com plástico. Por quê? O fiozinho de plástico não vai permitir, certo, que aquela energia passe para fora. Então, tanto o plástico como a borracha, eles são usados para revestir por conta disso, porque eles não vão permitir que a energia passe para fora. Então, dentro vai estar o alumínio, certo? Que é um condutor, então aquele alumínio vai estar totalmente eletrizado, certo? Vai ter energia nele, e ele vai estar revestido com plástico, porque o plástico é um mau condutor, então o plástico não vai deixar a energia passar. Então, para que a gente não leve choque, é feito o fio de cobre e revestido com plástico para que não dê choque na gente, porque o plástico vai servir como material isolante, tá bom? E para finalizar o assunto de hoje, a gente tem o circuito elétrico. Tá aqui. O que é o circuito elétrico? O circuito elétrico é o caminho fechado dentro dos fios. Esses fios, eles têm um caminho, ou seja, a energia tem que passar por eles livremente para poder transmitir de um lugar para outro. Esse caminho fechado em que a energia passa é chamado de circuito elétrico, certo? Esse circuito elétrico, ele vai permitir, por exemplo, que a energia do poste ele vá até o contador da nossa casa e do contador ele seja distribuído para as tomadas e da tomada ele possa chegar nos eletrodomésticos. Como assim? A tomada vai estar lá, um ponto de energia fixo, e nós vamos ter a tomadazinha do produto eletrônico que a gente queira ligar, certo? Que vai ser conectado na tomada e vai transmitir a energia daquela tomada até o aparelho que eu quero ligar, certo? Isso tudo é um circuito elétrico, certo? E é feito por um caminho fechado dentro dos fios, certo? Então todo fio ele vai ter um caminho fechado. Quando a gente fala de caminho fechado, é como se ele tivesse que dar uma volta completa, ou seja, a energia tem que ir por um ponto e voltar para o outro, tá bom? Ele tem que ser conectado nos dois pontinhos,
certo? Que é um ponto positivo e um ponto negativo, como é o exemplo das pilhas que a gente tem, tá bom? A pilha tem um lado que é o negativo e um lado que é o positivo. E a pilha, quando vem funcionar, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que geralmente colocar a pilha e vai ter uma parte encostando num lugar e outra parte encostando em outra. Por quê? Porque quando eu pego isso aqui, ó, e coloco uma coisinha encostando aqui, um fio, e vou ligar aqui uma lâmpada, e eu encosto outro pedaço do fio aqui, a lâmpada acende. Por que essa lâmpada acende? Porque ele está fazendo um circuito fechado. A energia está passando por todos os lados, certo? Esse circuito fechado é o que vai nos possibilitar a gente ter energia por aí, tá bom? Então a explicação do assunto de hoje é essa, certo? É um assunto simples, falando sobre energia elétrica, tá ok? Que tá no livro de vocês. Já vou repetir, tá? A explicação tá nas páginas 24 e 25. Tá falando tudo sobre isso, tá bom? Na página 26 começam as atividades. Então vamos lá para a explicação, tá? Primeiro quesito diz o seguinte: leia o texto a seguir. Aí tem um texto aí para vocês lerem. Vocês vão ler esse texto da página 26 e responder as duas letras que tem embaixo. A letra A pergunta: qual é a fonte de energia do para quê? Quando você for ler o texto, você vai ver que para quê é o nome de um peixe elétrico, tá? Esse peixe elétrico é um peixe elétrico brasileiro. Ele pergunta qual é a fonte de energia desse peixe, certo? Aí você, através da leitura, vai responder isso. E na letra B pergunta: as células do paroquê são boas ou mais condutoras de eletricidade? Aí, através do texto, você responde também. Segundo quesito: observe as imagens. Na primeira, os fios do circuito foram conectados por meio de uma latinha de refrigerante. Latinha de refrigerante é de alumínio, tá? Aí você vai lembrar se alumínio é um bom condutor ou um mau condutor, tá ok? E na segunda, por meio de um copo de vidro. O vidro é um bom ou um mau condutor. Tudo isso já foi explicado e tem também no livro, caso você tenha dúvida, tá bom? E você vai explicar. Porque em uma imagem a lâmpada acende e na outra imagem a lâmpada não acende, tá? Aí você vai explicar o porquê em uma imagem a lâmpada acende e o porquê na outra ela não acende. Terceiro, vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Então você vai ler as alternativas e marcar V ou F. E temos a continuação na página de número 27, que vai ter o quarto e o quinto quesito, que vão dizer o seguinte: quarto quesito: trabalhar com eletricidade requer determinados cuidados em relação à segurança, que vão desde a roupa apropriada até a proteção do material e das ferramentas. Atualmente, a utilização de equipamentos de proteção é obrigatória, desde o capacete até as luvas e botas. Por quê? Letra A, viu? Porque os eletricistas precisam usar roupas e equipamentos específicos, como mostra a imagem que tem no livro. Aí você vai explicar. Por que será que o eletricista tem que usar uma roupa específica? Luvas de borracha, botas de borracha. Por que ele tem que usar isso aí? Você vai explicar. Letra B. Por qual motivo esses equipamentos, botas, luvas e capacetes, são confeccionados com materiais como borracha e plástico? Por que eles são feitos disso aí? C. Qual material é o mais adequado para confeccionar os fios condutores de energia? Explique. Aí você vai colocar aí. Quais são os materiais que são mais adequados para confeccionar os fios de energia, tá? Vai botar aí. Quinto quesito vai dizer: observe a imagem de uma conta de energia elétrica e depois respondam as perguntas. Aí a gente tem uma imagem de uma conta de energia elétrica. Aí você vai olhar ela e vai responder a letra A, B e C. Letra A vai perguntar: qual foi a quantidade de energia gasta e o valor a ser pago acima? Aí você vai ver aí. O consumo é a quantidade de energia gasta, certo? E vai ver que é medido através de quilowatts, certo? E o valor a ser pago, que também está aí em cima na conta. Letra B. A quantidade de energia gasta é sempre a mesma? Será que na sua conta de energia lá, pega a sua conta de energia, pega umas 2 ou 3 contas, as últimas, e veja se a quantidade de energia gasta todos os meses é a mesma? Aí você responde isso aqui: é a mesma quantidade de energia gasta sempre? Se sim ou não, você vai explicar o porquê que ela não é. E a letra C: que ações você adotaria para reduzir o consumo de energia elétrica?
Escreva e depois proponha para seus colegas. Então, o que é que você vai fazer aqui nessa letra C? Você vai dizer assim: a gente sabe que o consumo de energia excessivo vai gerar uma quantidade maior de poluentes para o meio ambiente. A gente já viu isso, tá? Então, o que eu quero saber é o seguinte: o que é que você propõe para que a gente possa reduzir o consumo de energia dentro da sua casa? Você vai olhar para a sua casa, tá? Você tem uma missão, tá? Você tem que mostrar que houve uma redução pequena, nem que seja pequena, de energia na sua conta. Então, o que é que você propõe para que isso aconteça? Qual é a solução que você dá para que o consumo de energia da sua casa diminua? Essa é uma pergunta que você vai ter que responder e depois vai ter que praticar, hein? Quando a gente voltar, a gente vai comparar a quantidade de quilowatts da sua conta de energia, para ver se ela deu uma baixada ou não, para ver se o seu projeto está dando certo ou não, se a sua ideia de redução de energia ela funciona ou não. Então respondam as atividades do livro, qualquer dúvida falem comigo. E para complementar, nós temos, claro, o nosso livro de reforço. No livro de reforço, vocês vão ter 2 páginas de atividade, tá? Que estão nas páginas de número 86 e na página de número 87. Na página 86 e 87, vocês vão ter a atividade para ser respondida, tá? E a página 87 vai até o 4º quesito, tá bom? Porque o restante já é outro assunto. Então, leiam lá com atenção e respondam as páginas 86 e 87 do livro de ciências, tá ok? Tio Alberto, mais uma vez, repete: estou com saudade de vocês. Ah, tio, você vai ficar dizendo isso direto? É porque realmente nós estamos com saudade de estar todo mundo junto na escola, de ouvir vocês falando, de reclamar com alguns por conta de uma conversinha, certo? De ver vocês sorrindo, brincando ali na quadra. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto, tá? Se cuidem, um abraço e até breve.